Pronto, começou. Agora sim. Vou então. Olha lá, tem mais gente chegando. Glória a Deus. Vou apresentar para vocês aqui a minha telinha de apresentação de slides do PowerPoint. Eu espero que vocês possam ver. Aí, chegou. Estão vendo, pessoal? Sim. Amém. Então vamos lá. Glória a Deus. Então vamos lá. Vou começar aqui, ó. Primeiro slide. The Moving Hill é a nossa sequência de aulas que estamos tendo. E por que esse nome? Significa o morro em movimento. Nós temos esse objetivo de ter um movimento de discipular, um movimento de trazer conhecimento, um movimento de amadurecer. Esse movimento que vai tirar o morro do perialto, de uma posição de ignorância, da falta de conhecimento, para levar a uma posição de conhecimento, uma posição onde nós possamos estar aptos a viver as promessas do Senhor, porque muitas vezes o diabo tenta nos roubar e nós, quando temos um pouco mais de conhecimento, não nos tornamos uma presa fácil, né? O diabo já não consegue lançar qualquer seta aí que a gente fala assim, opa, eu já li a Bíblia, eu sei sobre esse assunto, e não é bem assim, amém? E tem sempre o versículo que eu cito aqui, que é 2 Pedro 1,5, pois isso mesmo empenhe-se para acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento. Então, se você já tem fé e você ajuntar essa virtude do conhecimento, você ainda vai se tornar uma pessoa ainda mais poderosa. Amém? Glória a Deus, então. Então, hoje, como vocês já viram o título da aula, lá estava dizendo o mistério da piedade. E aí eu tenho certeza que muitos de vocês ficaram pensando, e será que o Veríssimo vai falar sobre esse tema, o mistério da piedade? Mas eu posso dizer para vocês que eu tive essa mesma sensação quando Deus falou para mim assim, ó, tá aqui, fala sobre isso daqui. Aí eu falei, mas meu Deus, o que será que é esse bendito do mistério da piedade? E aí, esse versículo ficou martelando na minha cabeça, e aí eu já tinha também sabido, que eu li várias vezes, né? Aliás, esses últimos meses aí, o primeira e 2 Timóteo, eu já li umas 10 vezes, tá? Porque, como a gente está estudando, então sempre tem alguma coisa no meio, você lê, mas tem hora que você fala, nossa, eu já li um monte de vezes, mas isso aqui eu não percebi. É porque Deus está te chamando para você se atentar naquele versículo, às vezes, tá bom? E aí, quando eu li esse daqui, me veio isso daí, o mistério da piedade, eu falei, o que será que é isso? E aí eu comecei a ler mais sobre o assunto. E aí eu falei, não, vai ser esse mesmo o tema da aula. Bom, vamos lá. Então, muitos de vocês talvez pensando assim, o que será que é esse mistério da piedade? Piedade, o que será que é piedade? Aí terá que alguns pensaram talvez assim, ó. Ah, já sei, é aquela cidade, Piedade, que fica ali logo depois de Biúna, perto de São Roque, né? Ah, se você pensou isso daí, meu amigo, não é a cidade de Piedade, tá bom? Não é esse daí o mistério que Paulo quis dizer para Timóteo. Ou então você ficou pensando assim, se não é a cidade de Piedade, então eu já sei, o mistério da piedade é aquela mulher lá, que é a vizinha, que chama-se Piedade. Ah, então aqui deve estar falando algum mistério da piedade. Não, também não é uma mulher que se chama Piedade, tá bom? Essa piedade hoje aqui que nós vamos estudar é algo de muita profundidade e não é a moça que mora ali que chama Piedade. E aí, muitos de vocês estão falando assim, ó, ah, então eu já sei. Eu já sei. Piedade é quando uma pessoa é bonzinha. Essa pessoa vai lá e faz caridade. Essa pessoa é uma pessoa que tem compaixão, que se compadece do próximo, é uma pessoa que entrega esmolas, que ajuda os pobres. Isso aí é piedade. Olha lá, 1 Timóteo 3,16 está falando isso daí. O mistério da piedade. Vou revelar para vocês? Até eu pensei isso. Essa piedade aí é o mistério da piedade. É quando a pessoa é boazinha, que ela vai lá e ajuda os pobres, e assim por diante. Só que aí eu comecei a ler melhor, eu falei, não tá certo esse negócio. Fala aí, meu povo! Então, aí eu falei, será que é isso mesmo? Eu comecei a ler um pouco daqui, outro pouco dali, eu falei, não é bem isso, a piedade que está falando aqui. Aí eu comecei a fazer o quê? Me aprofundar nos estudos. Que esse é o meu objetivo aqui hoje, para incentivar vocês a, quando descobrir
alguma coisa que te intrigue, que gere em você alguma coisa para você conhecer mais, você possa se sentir incentivado a estudar a palavra de Deus. E aí, o que eu fiz? Eu recorri a um aplicativo que eu vou mostrar para vocês, para descobrir o que era o real significado daquela palavra piedade. E aí eu fui a ver o quê? O que significava no grego. Por quê? Vocês, alguns sabem, que o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Porque o grego naquela época era como se fosse o inglês para nós nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, você vai lá na Itália, aí você chega lá, o cara vai bem, você fala assim, how are you? E você consegue os negócios, entendeu? Você pode ir lá na Alemanha, na França, na China, no Japão, e lá os caras, você não vai saber falar o idioma deles. Mas você chega lá e fala alguma coisa em inglês e você consegue desenrolar. É assim que funciona, não é? O inglês hoje, naquela época, era o grego. Então, Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele usava desse idioma, o grego. E aí, hoje, nós temos acesso às palavras no seu sentido original. Então, quando a gente pega esse versículo, que foi o versículo de inspiração, como eu já falei para vocês, tá? 1 Timóteo 3,16. Vou até ler ele aqui, porque eu ainda não fiz isso. Ó. Diz assim, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. E aí, nesse versículo aqui, exatamente esse versículo, quando a gente lê lá, piedade, a gente vê a palavra eusebeia, tá? No grego, eu não sei se eu estou falando correto, tá bom? Mas é isso daí que estava escrito lá, no original. Então, quando Paulo estava lá escrevendo para Timóteo, Paulo usou essa palavra. Então, o objetivo de Paulo era falar eusebeia, que significa reverência, respeito, fidelidade a Deus e religiosidade. Então, para os gregos, tá? Na linguagem grega, essa piedade aqui, que hoje está traduzida para a língua portuguesa, para a língua portuguesa, naquela época verdadeiramente significava reverência, respeito e fidelidade a Deus. Daqui agora eu já dei para vocês um panorama do restante de toda a aula. Todas as vezes que a gente lê aqui nesse versículo, piedade, a gente vai falar assim, qual é o mistério? O mistério da reverência, o mistério do respeito, da fidelidade a Deus. Ah, meus queridos, hoje vai ser bom. Vamos lá, só para continuar aqui, ó. Eu peguei outros versículos da Bíblia, onde estava escrito piedade. E aí eu falei, será que essa piedade é outra piedade? E outro grego? E não sei o quê? E aí eu fui, ficou bagunçona, mas eu consegui me alinhar. E tudo que eu alinhei, eu coloquei aqui para vocês. Olha só, em Lucas, no capítulo 10, 33, diz assim, ó. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando ouviu, teve piedade dele. Nesse versículo de Lucas 10, 33, se você for lá no grego, você vai ver essa outra palavra aqui, ó, esplagichinos, eu não vou nem ler, tá? Mas é em grego. Então, o que acontece? Naquele momento, o autor, Lucas, quando estava escrevendo, ele estava querendo dizer, não era eusebeia. Ou seja, não era aquela piedade. Ele estava querendo falar que aquele homem, o samaritano, ele estava tendo um compadecimento, uma compaixão com o outro homem. Então você percebe aqui que Lucas escreveu e utilizou outra palavra. Vamos colocar outros exemplos? Próximo slide, olha lá. Continuamos aqui, ó, lá no 1 Timóteo 3. Antes de falar, gente, vocês estão todo mundo aí? Todo mundo está me ouvindo? Está todo mundo no silêncio, eu estou falando de montão aqui. Deixa eu beber uma água no meu copo aqui. Sim. Meu especial. Vocês viram meu copinho? Vamos lá, gente? Então tá. Ó, vamos lá. Agora, aqui outro exemplo. Em Lucas 17, 13, tem uma outra passagem, é quando uma pessoa grita em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Todos vocês já ouviram aí.
nessa passagem fui lá eu também e procurei o original do grego. E estava dizendo lá, eleo, que é esse nome aqui que vocês conseguem ver na telinha, tá? E esse nome aí significa ter misericórdia, ajudar alguém aflito ou em busca de auxílio. Ou seja, tem outro objetivo, é outra palavra, não é Eusebeia, tá? Vamos para outro exemplo. Esse slide aqui eu separei para vocês. Veríssimo, onde que você vê essas letras do grego aí? Gente, eu vou indicar para vocês. Eu já uso há muito tempo esse aplicativo, ele funciona no computador. Eu não sei se ele funciona no celular. Eu creio que não. Mas no computador você baixa e você instala essa Bíblia, chama The Word, tá? Essa aqui, ela é o top das galáxias. Para você que quer estudar a Bíblia, tá bom? É realmente assim, gente, você coloca lá campo de pesquisa, você coloca várias versões de Bíblia assim, ela te ajuda demais. É um pouquinho até difícil de mexer. Tem negócio de mapa, ilustração, mas é top mesmo, gente. Aí vocês pesquisam aí depois, theword.net, é gratuito, tá? Eles pedem umas doações lá, senão você só dá se você sentir no coração. Mas é gratuito, é um aplicativo sensacional. Você abre a Bíblia, você vê o original do hebraico no Antigo Testamento e você consegue entender e fazer os seus estudos, tá? Então, isso aqui foi uma ferramenta muito importante e aí eu quis divulgar para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Próximo slide. Olha só, aí agora aí você vem me falar, aí, Veríssimo, tá me dando um nó na minha cabeça. Por quê? Eu sou brasileiro e o meu idioma é a língua portuguesa. E eu aprendi que piedade também significa quando você tem piedade de alguém, tem piedade aí de mim e tal. Aí você vai ficando com nó na cabeça. Aí o que acontece? Eu falei, mas realmente, tá esquisito. Aí eu fui estudar, vamos lá. Na Bíblia, lá naquela palavra, Paulo escreveu Eusebeia, que é reverência, respeito, fidelidade, submissão a Deus. Que é diferente no grego. Ele não queria falar para Timóteo o mistério da compaixão, o mistério da misericórdia. Não era esse o objetivo de Paulo, tá? E aí, por que estava escrito piedade? Por conta da tradução, tá bom? E aí, por que lá naquela época, quando foi traduzida, escreveram piedade, tá? Porque ela verdadeiramente, a etimologia da palavra, a origem da palavra, ela é piedade, ela é mesmo reverência, respeito. Só que, de tantas pessoas que têm essa piedade, que têm essa reverência a Deus, né, que têm esse respeito a Deus, praticarem tais atos, como serem misericordiosos, como terem compaixão, eles ficaram conhecidos por esse nome. Então, isso até a língua portuguesa explica. O nome disso é neologismo. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Não é aula de língua portuguesa, mas é rapidinho isso aqui. Ele diz assim que é o nome que se dá a uma palavra recém-criada ou uma palavra já existente que adquire um novo significado. Assim, algumas vezes acabamos criando uma palavra e dando outro sentido a uma já existente, com o intuito de expressar nossos pensamentos de forma mais eficaz. O neologismo pode surgir de várias maneiras, de ressignificação, de empréstimo de palavra, de cálculo linguístico, processos ou não. Então, assim, nesse caso aqui, foi o caso da ressignificação. Uma palavra já existente na língua é ressignificada, isso é, adquire um novo significado. Um novo significado, porque antes, lá atrás, quando traduziram, piedade tinha a ver com isso mesmo, com reverência, respeito. Então, eles não erraram na tradução. Mas o fato é que nos dias de hoje, de tanto essas pessoas que são piedosas terem essas práticas, que hoje a gente fala assim, ó, lá vem o quem? Lá vem o piedoso. Ó, ele vai te dar uma esmola. Ó, ele vai ser bondoso com você. Então, a pessoa acaba sendo conhecida por quem? O piedoso. Na verdade, o piedoso, ele é um cara que ele é reverente, que ele tem a reverência, ele é fiel, ele é submisso ao Senhor, né? Mas ele ficou conhecido sendo assim. Então, está explicado mais ou menos aí a questão da língua portuguesa. Mas, o mais importante que eu quero deixar para vocês, o grego, o objetivo de Paulo, que é hoje que nós estamos fazendo aqui, estudar o discipulado que Paulo fez para Timóteo. Esse é o nosso objetivo,
tá bom? Então lá, Paulo queria falar sobre ser temente a Deus. Vamos ler mais alguns textos aqui rápido, tá? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 2, diz assim: ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo, orava continuamente a Deus. Nesse versículo aqui, a gente percebe ali, ó, já no começo aqui, piedoso. Então, tá falando sobre essa palavra aqui, Eusebes, né? Só que aqui, Eusebes é a mesma coisa que Eusebeia, porque Eusebes é a conjugação do verbo. Eusebeia é de piedade. E piedoso é Eusebes. E você vê que o significado é piedoso, submisso. Ou seja, aqui em Atos dos Apóstolos, o objetivo de falar esse piedoso era exatamente a pessoa que é submisso, que é temente a Deus. Amém? Então, eu vi muitas passagens, tá? E eu vi que realmente faz todo sentido isso. Outra passagem aqui, ó, em 1 Timóteo 4, no versículo 7, diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e de velhas, e exercite-se na piedade. Nesse versículo aqui, quando eu vou lá consultar no aplicativo, o que estava escrito originalmente, Eusebeia. E Eusebeia tem o significado de reverência, respeito, fidelidade a Deus. Então, aqui, nesse texto, quando nós lemos, rejeite, Paulo falando para Timóteo, presta atenção, Timóteo, rejeite, porém, essas fábulas profanas que algumas pessoas fazem, mas exercite-se na reverência a Deus, promova o respeito e a fidelidade a Deus. Era isso que Paulo estava dizendo, tá bom? Então, só para a gente entender que Paulo não estava falando assim, seja bonzinho com as pessoas, tá? A palavra de Deus fala, olha, bondade e boas obras não vai salvar ninguém, o que vai salvar é Jesus Cristo, amém? Vamos ver aqui o que mais que tem aqui escrito, ó. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 10. Não são muitas não, tá? São algumas só passagens aqui que eu separei para vocês. Mas, com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Olha só, o tradutor colocou aqui, professam adorar a Deus. E se você for procurar lá, no original do grego, você vê escrito Teusebeia, né? Aí você vê, poxa, é a mesma coisa lá que o outro, né? Mas tem o Tel. Tel é Deus, significa Deus, né? Então, essas mulheres aqui, elas professavam ser piedosas. Então, essa profissão de fé, assim, essa declaração de fé a Deus, o que significava essa palavra? Reverência à divindade de Deus. Então, nós percebemos realmente, tá, que as palavras, elas são diferentes, né, de um idioma para o outro. Mas aqui, Paulo estava falando, né, para Timóteo, falando, olha, com boas obras, como convém que as mulheres sejam. Nessa parte aqui, ele estava dizendo lá sobre as mulheres dos diáconos, que tinham que ser mulheres de boas obras, que tinham que professar e adorar o nome de Deus. Né? Vocês leem lá depois todo o capítulo de Timóteo. Aí você fala, poxa, mas aí eu comecei a estudar, né? Olha só. Aí eu falei, Deus me mostrou esse versículo e aí eu comecei a procurar por piedade. E sabe aquele aplicativo lá? Tem uma partezinha lá, vocês estão olhando na tela aí, que eu coloco uma palavra e aí essa palavra, ele me mostra aonde que tem essa palavra na Bíblia toda. Aí eu vou em Timóteo fala um monte de vezes. Ó, em Tito fala 2 vezes, 2 Pedro 3 vezes, em Judas 1 vez, eu li todas, tá? Em Romanos fala e poucas vezes fala essa palavra em outras partes da Bíblia, mas em Timóteo fala um monte de vezes. Aí eu falei, não, então tem alguma coisa aí. Então isso aqui era um segredo especial de Paulo para Timóteo, porque em Timóteo tá bombardeando dessa palavra. E eu li tudo, gente, tá? E aí, o que eu percebi? Que realmente Paulo tinha um objetivo de discipular a Timóteo, trazendo para ele essa visão de piedade, de que ele se fosse um homem que tivesse essa devida reverência a Deus, o respeito a Deus, tá? E é sobre isso que a gente vai falar agora, aqui em seguida, no nosso
Slide. Vamos, meu filho. Não queira falhar agora, não. Ah, não, peraí, apertei errado aqui, ó. Aí não vai funcionar mesmo. Pronto. Agora a gente já vai começar a colocar em prática, tá bom? Nós já estamos chegando na metade da aula aqui. Agora, a segunda metade agora é para vocês, tá bom? Então, qual que é o objetivo daqui, ó? O que Paulo falou para Timóteo e o que eu posso aplicar disso na minha vida, tá? Então, vamos lá. Quando a gente leu lá o capítulo 16, o versículo 16, é interessante a gente ler o versículo 15, porque quando a gente está lendo uma coisa e tem um pouco de dúvida, a gente não pode usar um texto para criar um pretexto. Então, aí, o que é o certo? Você lê um pouco antes, um pouco depois, para você entender todo o contexto, aí você começa a ter a sua opinião sendo formada, mas de maneira coerente, né? Porque senão você pega um pedacinho do texto e fala assim, ó, eu li isso daqui, e daqui para frente agora eu vou fazer isso, isso e isso. Não! Você tem que ler antes e depois para entender todo o contexto. Vamos lá. Bom, em 1 Timóteo, o Paulo disse assim, ó, no capítulo 3:15. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Então, olha só, o que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Timóteo, você que está cuidando aí, né, dessa igreja, dessas pessoas, por favor, preste atenção com o comportamento das pessoas. Tem que ser de acordo com aquilo que é o Deus vivo, né? Ele fala aqui em sequência. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Ele foi aquele que é o nosso Salvador. Ele é aquele que se manifestou em carne. Ele venceu o pecado porque ele permaneceu santo. E foi exatamente esse santo Cordeiro que nos trouxe a remissão dos nossos pecados. Amém? Então, é importante que esse respeito e reverência seja o reconhecimento de Deus, Senhor Jesus Cristo, como nosso Salvador, né? O apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo, e nós temos que trazer isso para nós. Aquele que crê em Jesus tem também o seu comportamento alterado. Ele vive por arrependimento, ele vive por submissão, ele sabe que depende de Deus. E era sobre comportamento que Paulo estava dizendo a Timóteo, né? Então, o que acontece? Qual tem sido os nossos comportamentos diante de um Deus da glória, diante do Deus que é o nosso Senhor e Salvador? Que tipo de reverência, que tipo de respeito nós estamos tendo com isso? Né? O que eu estou querendo dizer para vocês? Poxa, Timóteo, ele entendeu o que foi escrito ali. E ele colocou em prática. Ele colocou em prática. Então, se houve algum sucesso na vida de Timóteo, né, parte disso além das misericórdias de Deus, também os ensinamentos de Paulo, que muito o ajudaram. Né? Certamente, Timóteo tinha essa característica de ser um homem respeitoso, zeloso pela palavra de Deus, zeloso pela presença de Deus. Ele certamente tinha isso com ele, porque Paulo o orientou para isso. Olha só, aqui, em outra passagem, ainda no livro de Timóteo, diz assim, no capítulo 2, versículo 15, mas, não, esse aqui é o mesmo, peraí, aqui, ainda falando sobre esse mesmo versículo aqui, a gente percebe algo que ele fala sobre a religiosidade. Vocês lembram lá quando o significado também falava religiosidade? E aí a gente, às vezes, fala sobre religiosidade, a gente sempre fala de uma forma talvez um pouco mais pejorativa, né? Religiosidade e tal. Mas não é bem assim, gente. Porque se você tiver uma religiosidade na fé sã e verdadeira, isso não é condenável pela Bíblia. Se você pesquisar na Bíblia, muitas vezes você vai encontrar essa palavra religiosidade, e ela não tem um sentido pejorativo. Porém, entretanto, quando nós temos o intuito de agradar aos outros, ou seja, agradar na horizontal, isso pode gerar em nós uma apostasia, que é
sintoma de uma religiosidade ruim. Quando o seu intuito é, na vertical, agradar somente a Deus, aí não. Aí você está dentro de uma religiosidade, uma fé sã e verdadeira. Agora, aquele que busca a verdadeira essência da piedade, né? Lembrando que quando eu falar piedade, agora a gente tem que ter na nossa mente reverência ao Senhor, né? Quando nós temos aquela busca da essência, né? Você não tem problemas com a mornidão ou com a apostasia. Tá? E isso a gente condena muitas vezes religiosidade, porque a religiosidade, às vezes, ela gera regras, ela gera em nós certas crenças que são pautadas em homens, e isso Jesus condenava os judeus de terem criado regras além da conta, que eles nem eles conseguiam cuidar de tais regras, mas isso gerava o quê? Gerava uma mornidão e uma apostasia. Amados, em nome de Jesus, prestem atenção no que eu vou falar agora. Os seus olhos, a sua motivação, a sua inspiração tem que estar no alto. E aí você não vai ter problemas de mornidão e apostasia. Isso é um segredo espiritual. Isso é um dos segredos espirituais que eu li aqui, que é o mistério da piedade. O mistério da piedade. O mistério de você ser reverente, você respeitar e reconhecer Deus como seu Salvador. Isso vai te tirar fora de toda apostasia ou mornidão. Porque muitas vezes, a gente às vezes está meio que assim, desanimado de ir para a igreja. Eu estou cansado do ministério, não sei o quê. Queridos, tenha o mistério da piedade em vocês. Porque se os seus olhos estiverem focados na vertical, não vai ter problema de apostasia ou mornidão. A sua motivação, a sua inspiração vem do alto. Quando você entra na igreja, você coloca os pés na igreja, você chega lá e fala assim: Senhor, meu Deus, cheguei na sua casa, que alegria de chegar na sua casa. Aqui tem os meus irmãos, uns são meio atrapalhados, mas eu amo eles do mesmo jeito. E você tem que ter alegria de chegar na casa do Senhor. E isso é uma arma que você tem hoje na sua vida, está sendo entregue na sua vida agora. O mistério da piedade. Se você decifrar esse mistério, você vai chegar na igreja e vai olhar para o alto. Porque se você olhar para o irmão, vai gerar o quê? Religiosidade. Vai gerar o quê? Apostasia, mornidão, desânimo. Porque o irmão, se não errou com você, vai errar uma hora. Tá certo? Se não errei com vocês ainda, um dia eu vou errar, já peço perdão antecipado. Mas o que eu peço para vocês? Entendam que lá o nosso objetivo é olhar para o alto. Dele virá o nosso socorro. E ele, se você tiver com esses olhos fitos no Senhor, não vai ter desânimo. Você vai todo dia fazer o seu ministério, você vai todo dia fazer o que você tem que fazer. Olha aí o mistério. Timóteo entendeu isso, e você? Paulo falou para Timóteo. E hoje nós estamos lendo o que Paulo falou para Timóteo. Traz isso para a sua vida. Amém? Estão aí comigo? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos para o próximo? Olha só. O que mais que eu tenho para falar? Tem mais coisa para falar. 1 Timóteo 4:6. Ainda sobre piedade. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha só, amados. Olha só. Só esse versículo, queridos. Eu vou ler inteiro. Eu quero ler de novo. Olha lá. Timóteo. Quem é Timóteo aqui? É vocês, amém? Hoje nós somos todos Timóteo aqui. Então, presta atenção, Timóteo. Timóteo, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas das velhas e exercite na piedade. Aqui tem uma passagem que é interessante. Olha só. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente
e da vida futura. Olha só os mistérios da piedade. Vamos desvendar esse mistério, ó, trazer para nós. A piedade, meus queridos, é a que está dizendo que ela é o que vai te encaminhar para a grande vitória, que é a vida eterna. Ela é proveitosa porque ela tem promessa para hoje e ela tem promessa para o que há de vir. É através da piedade, dessa reverência, é através do reconhecimento de Deus, dessa submissão, é através disso que você vai conquistar a vida eterna. Ninguém chega à vida eterna se não for por intermédio de Cristo Jesus. Se você não o reconhece, o sacrifício dele na cruz, você não tem acesso a isso. Então você precisa se submeter a isso, você precisa se render a Cristo. Faz sentido ir na igreja para agradar a homens? É claro que não faz sentido isso. Você vive para a glória de Deus ou você vive para a glória de outros homens? É claro que nós vivemos para a glória de Deus. Então, queridos, o que eu quero deixar para vocês hoje é que há algo realmente profundo nisso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Há algo realmente profundo. E que todos nós hoje possamos sair dessa aula hoje conscientes de que o nosso posicionamento diante de Deus, a submissão, a reverência, o respeito, a fidelidade, tem que fazer parte do nosso comportamento. Eu quero mostrar para vocês agora, eu vou compartilhar com vocês agora um áudio, tá? Que é o quê? Esse domingo, dia 18 de agosto, domingo agora, o pastor Dão estava pregando na nossa igreja. E aí, quando começou a pregar, ele começou a falar tal, e eu estava lá atrás ouvindo. Aí eu falei, não acredito que ele está falando essas coisas. Ele está falando sobre a minha aula. Como que pode? É o Espírito de Deus, amados. Foi poderoso isso daí. E aí eu comecei a ouvir o pastor, e aí eu falei, não é possível. Aí eu falei, vou ter que gravar. Aí eu peguei meu celular lá e gravei um pedaço da aula. E aí eu vou compartilhar com vocês agora. Por favor, compreendam que isso é profético. Compreendam em nome de Jesus que isso é algo que vem da parte de Deus para vocês hoje. Coloquem em prática a piedade. Não a piedade de dar esmola lá para a pessoa que está na rua. Isso é bom, isso faz parte de quem é cristão. Amém? Mas ser piedoso realmente tem um significado. E é ser você ter a reverência a Deus. Eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Ó, vou lá apresentar a tela aqui, ó. Cadê aqui, ó? Essa aqui. Compartilhar. Ó, vocês vão ver pequenininho o vídeo, mas dá para ouvir o áudio. Então, todo mundo aí comigo, gente? Fala só um oi. Oi, Veríssimo. Oi. 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 Vamos lá agora. Eu só queria saber se vocês estavam em vivo. Ó, vou pedir, por favor, para vocês desligar o microfone, que eu vou soltar o áudio do pastor, tá bom? Então tá bom. Só desliga aí Onde eu clico agora aqui, meu Deus? Vamos lá. Aqui, ó. Vou soltar, tá? Preste atenção aí, ó. Fica com os ouvidos atentos. Aos pés dele, amém? Vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu me rendo aos teus pés. Senhor, eu me rendo a quem tu és. Senhor, perante de ti eu diminuo para que o Senhor cresça. Eu diminuo para que o Senhor cresça. Importa que o seu nome seja conhecido e não nós. Amém. Estão comigo? A gente tem levantado os nossos olhos e esquece de curvar as nossas cabeças. Glória a Deus. E sabe o que Deus está procurando nesses dias? Uma igreja que se rende. Uma igreja que se dobra. Uma igreja que se prostra. Isso não é um jogo.
Essa igreja, esse lugar, não é um lugar de emocionalismo, não é um lugar de sensacionalismo, é um lugar de nos rendermos a quem Ele é. Vou falar de novo que você não entendeu. Nós só estamos com um único intuito aqui neste lugar, de nos rendermos a quem Ele é, de nos prostrar, de nos lançarmos aos seus pés. Sim, Jesus. Amados, vocês conseguiram ouvir? Sim. Sim. Oh, que bênção. Sim. Então. Glória a Deus por isso. Sim, é demais. Gente, quero dizer para vocês que quando eu comecei a planejar essa aula, eu não sabia que o pastor ia pregar isso nesse domingo. E quando eu estava lá, eu já sabia, né, o que eu ia falar. Não tudo, mas eu já sabia mais ou menos o direcionamento que eu ia tomar. E aí, quando o pastor começou a falar essas coisas, e ele falou bastante coisa antes. Depois, no meio, eu falei, não é possível, eu vou pegar meu celular, eu comecei a gravar, eu gravei um pedaço, gravei esse pedacinho aí. Então, o que está faltando hoje, igreja? O que está faltando? Uma igreja que se rende. A gente precisa aprender, como o nosso pastor falou, olhar para cima, para o alto, mas também abaixar a cabeça. Baixar a cabeça em sinal de quê? Eu me rendo a ti. Em sinal de reverência. Isso é um segredo da piedade. Paulo escreveu isso daí para Timóteo. E Timóteo ouviu. Então, hoje eu digo para vocês, quem tem ouvidos que ouça. Vamos até a casa do Senhor com reverência e foco total naquele que é o Todo-Poderoso. Foco total no Papai. Porque dessa forma nós vamos nos blindar de toda apostasia. O diabo às vezes quer introduzir no meio da igreja mágoas, ele quer introduzir às vezes intrigas, problemas de relacionamento, e que realmente são às vezes difíceis mesmo, mas, amados, se os seus olhos estiverem focados no Senhor, você não vai ter desânimo, você vai sair de casa todos os dias feliz de chegar na igreja. E quando você chegar na igreja, você vai ter a alegria de estar nesse lugar. Então, essa palavra que esteja viva em nós, que seja verdadeiramente uma palavra rema, como o pastor pregou. Hoje é tempo da igreja ter reverência, hoje é tempo de nós nos rendermos, de darmos o devido reconhecimento àquele que é o Senhor e Salvador, que teve seu sacrifício na cruz por nós. Amém, queridos? E aí, eu agora sim finalizo. Opa, agora não. As minhas considerações finais. Chegamos ao fim da aula. E o que eu tenho para dizer para vocês é só isso. Eusebeia. Que vocês possam ter entendido, tá? É o que eu espero, porque eu entendi, e hoje meu objetivo é explicar para vocês isso. Paulo teve um direcionamento para Timóteo. Ele falou como é importante, Timóteo, Eusebeia. E ele falou várias vezes isso, falou sobre o comportamento das pessoas, falou sobre praticar isso. É um segredo espiritual que hoje está sendo revelado a nós. Amém? Reverência, respeito, fidelidade a Deus e religiosidade. Amém, queridos? Podemos... Amém. Alguém tem alguma coisa a complementar? Amém. Eu vou abrir, vou parar a apresentação e vou Amém. finalizar aqui a gravação, tá bom? Para a gente ter um momento aqui